Meus queridos, só passando aqui rapidamente para falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Observando alguns irmãos, alguns amigos que já hoje não estão mais na fé, não estão mais no altar, não estão mais na presença do Senhor. E eu pude observar algumas coisas, algumas características que aconteceram na vida deles antes de sua queda. Antes de sua queda. E eu pude observar que ninguém cai antes de ser avisado. Ninguém cai na fé antes de ser avisado. Então, uma característica de uma pessoa que está hoje caída na fé foi ignorar os avisos. Ignorou os avisos. E nós estamos vendo hoje que o maior desafio da igreja hoje, não é simplesmente evangelizar, ganhar almas. Hoje o maior desafio da igreja, que na minha visão, é segurar os que estão na igreja. Porque nós estamos vivendo uma pandemia, e não é a pandemia do coronavírus, simplesmente. Nós estamos vivendo uma pandemia da apostasia da fé. Muitas pessoas se afastando, a gente observa as pessoas afastadas, que um dia essas pessoas estavam na fé, um dia foram usados grandemente na mão de Deus, mulheres que foram usadas grandemente na mão de Deus, que eram um instrumento na mão de Deus para ganhar almas, para orar pelas pessoas, e hoje é um instrumento nas mãos do diabo, nas mãos do maligno. Então eu pude observar algumas características dessas pessoas que hoje estão caídas. E uma principal que eu observei foi ignorar os avisos. Ninguém cai na fé sem antes ser avisado, muitas vezes. Não vê o caso de Pedro? Pedro, ele foi avisado. Ali no capítulo 22 de Lucas, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás me procurou, Satanás me falou e me pediu para te peneirar, vos peneirar, quer dizer, peneirar os discípulos. Então o que foi que aconteceu? Jesus deu um aviso para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, para vos peneirar, quer dizer, cirandar, né? A palavra de Deus lá, se você for ver lá no capítulo 22, versículo 29, 30, 31, ali até o 33 de Lucas, você vai ver que ele falando que Satanás pediu para vos cirandar, peneirar, como peneiram o trigo. Então, o diabo, ele falou para Jesus. Jesus chegou para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para vos cirandar. Sabe o que foi que Pedro falou? Jesus veio avisar para Pedro. E Pedro disse assim: Senhor Jesus, eu estou preparado. Não precisa me dar esse aviso não, eu estou preparado para seguir contigo até a prisão e até mesmo a morte. Pedro ignorou o aviso, achou que estava preparado. Uma das características de uma pessoa que caiu, a primeira coisa é ignorar os avisos. Ignorar. Por que ele não falou: Senhor, me ajuda, eu sou falho, eu sou homem, me ajuda aí a não cair? Mas não, Pedro ignorou. Aí Jesus falou: Pedro, que é isso, rapaz? Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro ignorou o aviso. Tem muitas pessoas ignorando os avisos que Jesus está nos passando, que os amigos te passam. Não ignore o aviso, porque você vai cair. E eu pude ver também essas pessoas que são meus amigos, que estão caídas hoje, eles ignoraram os avisos. E outra coisa também, deixaram de orar. Você orava 2, 3, 4 vezes por dia, ia para a igreja, e hoje já não vai mais. Hoje ora 1 vez por dia, ora 1 vez na semana, 1 vez no mês, ou às vezes 1 vez no mês vai para um culto. A segunda característica que eu pude observar nas pessoas que caíram foi que eles deixaram de orar. Não ignore os avisos, não deixe de orar. Poderia passar o dia todinho falando sobre isso, mas eu vou parar por aqui. Um abraço, que Deus abençoe. A paz do Senhor. Não ignore os avisos, não deixe de orar, porque isso são características de pessoas que futuramente vão cair. Amém? Tá na fé? Tá na benção. Tá na benção.